Foi na iminência da segunda greve geral, no espaço de praticamente 6 meses, que o Executivo liderado por Luís Montenegro introduziu no debate público uma proposta de lei que uniria 13 prestações sociais não contributivas numa prestação social única. Os traços em comum que esta nova proposta partilha com o pacote laboral são a mudança profunda de paradigma e a forma como, apesar disso, não estiveram presentes na discussão eleitoral ou no programa da AD nas eleições do passado maio. Não foram apresentados estudos ou grandes justificativas para a mudança e não foi estimulado um debate público. Aliás, o projeto de lei que supostamente demorou 8 meses a ser redigido emerge num contexto de um calendário apertado, em que o Parlamento só tem até agosto para legislar sobre o assunto, sob a pena de perder 500 milhões de euros orçamentados no Plano de Recuperação e Resiliência. Nas 2 semanas que passaram desde que foi apresentada, a PSU foi alvo de grande contestação, quer devido à forma como o Governo pede autorização legislativa na matéria, afastando outros atores do processo, quer no que concerne às medidas nela presentes, onde se destaca uma linha para denunciar abusos ou a obrigação de receptores de trabalharem até 15 horas semanais gratuitamente, sob a pena de perder esse rendimento. Dado a natureza transformadora que a prestação social única tem e o esforço deliberado do Governo em minimizar o debate público, é relevante termos uma conversa sobre os verdadeiros impactos da PSU e quais é que vão ser esses mesmos impactos na nossa sociedade. Para isso contamos com Inês Amaro, doutorada em Serviço Social, é professora do Departamento de Ciência Pública e Políticas Públicas do ISCTE-IUL e professora integrada do CIES. E investigadora integrada do CIES. Desempenhou funções como diretora do Departamento de Desenvolvimento Social, na Comissão de Acompanhamento da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza e é vogal da direção da Ordem dos Assistentes Sociais. Muito obrigado por teres aceito o convite para estar cá hoje. Não sei se queres complementar. Não, quero, antes de mais, agradecer muitíssimo também o convite, dizer que é com muito gosto que aqui estou, justamente porque me parece que é fundamental que sejam utilizados todos os canais que temos disponíveis para produzir massa crítica, introduzir um debate e uma reflexão pública sobre estas matérias, que não são fáceis, são complexas, mas que são muito passíveis de serem traduzidas num discurso simplista e superficial. E, portanto, só tenho a agradecer, André. Pronto, muito obrigado por estares aqui. Eu começava exatamente pela discussão em torno da simplificação das prestações sociais, que não é nova e que, aliás, a pressa que existe ligada à legislação que tem de estar feita até agosto vem precisamente desta já estar prevista e de se nos arriscarmos a perder em torno de 500 milhões do PRR, como eu tinha dito na introdução. A medida tinha começado a ser estudada no governo PS, com um molde completamente diferente, e tinha sido apoiada também pela OCDE e por estudos da OCDE. Isto porque foi reconhecida uma sobreposição entre uma série de prestações, estas podem criar algumas exclusões, e isto depois cria uma complexidade muito grande que pode gerar algumas pessoas a afastarem-se do processo por completo. E eu acho que antes de falarmos desta prestação social única, faria sentido falarmos sobre a simplificação, sobre o regime atual que temos e porque é que uma simplificação poderia ou não fazer sentido. Muito bem, então, procurando não me expandir demasiado aqui em enquadramentos históricos, o que eu acho que vale a pena aqui sublinhar é que o sistema português, o sistema de segurança social, que no fundo corporiza aquilo que é o modelo de Estado Social, o Estado de Providência português, é erigido no pós-25 de Abril, já no regime democrático, mas herda algumas questões que vinham designadamente da última fase do Estado Novo. Portanto, no Estado Novo as respostas à proteção social eram feitas ou pelas corporações ligadas às casas do povo e a certas atividades profissionais, ou por movimentos de assistência caritativos. Na última fase do Estado Novo, começa a ser desenhado um sistema de mínimos, de proteção mínima para quem estaria em situação de grande precariedade. E, de alguma forma, parte do desenho dessas medidas é incorporada depois no sistema do Estado de Providência, naquilo que nós hoje designamos como o subsistema das prestações não contributivas e, portanto, das prestações de solidariedade. E o sistema, de facto, está dividido entre aquilo a que habitualmente se designa o sistema previdencial, que tem a ver com todas as proteções sociais que cada cidadão tem a partir ou por contrapartida dos descontos que faz ao longo da sua carreira contributiva e, portanto, é uma lógica de seguro social. Depois existem regimes complementares e existe
este subsistema de solidariedade a que chamamos de não contributivo, porque justamente corresponde à criação de uma rede de proteção e de uma rede de solidariedade que a sociedade tem, que no fundo garante que ninguém fica para trás, ninguém fica deixado à sua sorte. A existência deste sistema responde a dois pressupostos. Por um lado, ao reconhecimento de que a situação em que cada um de nós se encontra não é totalmente imputável às nossas escolhas individuais e, portanto, há uma responsabilidade coletiva, societária, comunitária por aquilo que é a condição de vida de cada um e, portanto, também socialmente e comunitariamente nós temos que responder a necessidades que aí se geram. Este é um pressuposto. E o outro pressuposto é o de que, mesmo que as condições de precariedade, de vulnerabilidade resultem de más escolhas e de escolhas individuais, digamos assim, nem por isso cada um de nós perde o seu valor intrínseco enquanto pessoa. E, portanto, este é um pressuposto também baseado, por um lado, numa lógica de direitos humanos, por outro lado, numa lógica, se quisermos, da doutrina social da Igreja, do respeito pelo valor intrínseco de cada pessoa enquanto tal e por um nível de dignidade que lhe deve ser assegurado e sendo dever do Estado assegurar esse nível de dignidade. Sei que já me estou a alongar, mas eu preciso só dizer isto. Sem problema. Neste subsistema de solidariedade, de facto, aparecem medidas que perduram, que foram já buriladas no Estado Novo, é o caso da pensão social, e há um conjunto de outras medidas que foram surgindo para responder muitas vezes a questões muito específicas e que chegamos aos dias de hoje tendo aqui um conjunto bastante complexo de medidas. Podemos falar de 27 medidas de proteção de solidariedade para responder a questões de vulnerabilidade social, algumas para nichos muito reduzidos da população, tendo fórmulas de cálculo diferentes, condições de acesso diferentes, e que tornam o sistema, por um lado, difícil de compreender por parte do cidadão e, por isso, com risco do chamado non-take-up, ou seja, pessoas que estariam em condições de beneficiar de certos apoios não beneficiam porque não sabem como é que hão de aceder ou não têm a certeza de qual o procedimento a utilizar ou desconhecem que teriam acesso a esses direitos e, portanto, torna o sistema difícil neste sentido, opaco neste sentido, torna também o sistema difícil para quem opera profissionalmente nele. E, portanto, todos os profissionais que, no fundo, mobilizam estes dispositivos de apoio à proteção social, muitas vezes também encontram dificuldade em perceber como é que os apoios podem ser mobilizados, como é que se conjugam uns com os outros, já para não falar da carga burocrática a que um conjunto de 27 apoios diferentes obriga, quer do ponto de vista da sua operacionalização, quer do ponto de vista até também da sua fiscalização. E, portanto, há aqui questões de opacidade, de falta de transparência, de burocratização, de complexificação do sistema, que chegam aos dias de hoje porque o sistema foi sendo feito por camadas e por acumulação de várias coisas e que, no fundo, aconselhariam a que o sistema fizesse este momento de paragem, de avaliação, de diagnóstico e de reforma no sentido da simplificação. E assim chegamos ao momento em que estamos. E depois temos esta simplificação que diverge um pouco de uma ideia que é meramente unir uma manta de retalhos, se quisermos, e que, a meu ver, interpretando são 63 páginas do projeto de lei, acaba por esconder nas entrelinhas desta nem a esconder porque aquilo está lá bastante claro, nestas entrelinhas da simplificação, uma mudança do discurso da forma como se vê a pobreza. Ou seja, esta deixa de ser, de certa forma, um problema coletivo, ou seja, das falhas que a nossa sociedade tem e que produz, de alguma forma, por causa da forma como distribui rendimentos, da forma como está organizada do ponto de vista do trabalho, uma série de pessoas pobres, e esse problema seria resolvido pelo coletivo
que estaria responsável por este problema. E o que nós temos aqui, de certa forma, é uma mudança para o indivíduo, ou seja, o indivíduo é o único ator que aqui falha na cadeia e que por isso deve ser responsabilizado pela sua situação de pobreza e, enquanto o único ator que se colocou numa situação de pobreza, também é, como já se dizia nos anos 80, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, pull themselves by their bootstraps, ou seja, puxar-se pelos cordões das botas e levantarem-se. E o que eu queria perguntar aqui é quais é que são as implicações na prática de uma mudança que deixa de ver um problema que é coletivo para começar a ver um problema que é individual. Bom, eu partilho aquela que é a minha interpretação e que de facto me leva a assumir esta posição de que me parece que as implicações são várias, com diferente alcance e diferente profundidade na nossa vida coletiva. Acho que a análise que fazes é uma análise certeira, portanto, digamos que à boleia desta necessidade de simplificação, que depois podemos explicar isso melhor, mas que é uma necessidade que foi o próprio país que indicou, portanto, e que resolveu inscrever como uma meta para uma maior eficiência. Entra aqui uma proposta de diploma que, de facto, contém em si, na forma como foi comunicada e na forma como o próprio diploma está redigido, contém em si uma visão, eu vou utilizar esta palavra, retrógrada, daquilo que é, da forma de entender a pobreza e de como é que nós podemos combater este fenómeno. Para além de totalmente desligada, aparentemente, pelo menos, de instrumentos que continuam em vigor na nossa política pública, como é, por exemplo, a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. Mas, de facto, quando nós olhamos para o articulado proposto para a criação da prestação social única, há toda uma ênfase colocada naquilo que é a responsabilidade do indivíduo de aceitar e de cumprir um conjunto de deveres esses que são estabelecidos e definidos pela entidade gestora ou pela entidade que acompanha a situação. Portanto, toda a dimensão, por um lado, de negociação e de co-construção e de colocar o beneficiário como autor do seu próprio processo de inserção. Isto desaparece da lógica, não é? Da medida. Toda a ideia de que há uma contratualização para a inserção que tem vários outorgantes, não é? Em que, no fundo, o beneficiário e o seu agregado é um outorgante com direitos e deveres, mas que depois existem os serviços públicos que também devem ser outorgantes com direitos e deveres e até outras entidades da comunidade que podem ser outorgantes. Isto desaparece, portanto, no fundo, há o gestor da prestação que estabelece e determina aquilo que é o dever com o qual o beneficiário tem que se comprometer e, portanto, é numa lógica muito hierarquizada, muito unilateral e muito individualizada. E depois, ao colocar-se, no fundo, o propósito da medida como um propósito quase exclusivamente direcionado para a inserção laboral, e na forma também como a medida foi comunicada, faz parecer que, no fundo, quem é elegível para este apoio são pessoas que ou não querem trabalhar ou não sabem trabalhar. E, portanto, têm que ser ensinadas a trabalhar e têm que ser reconduzidas compulsivamente para o mundo do trabalho e com isso se devem comprometer e esse compromisso traduz uma dívida que só a elas compromete em relação à comunidade, à sociedade e ao Estado. E em que a comunidade, a sociedade e o Estado
se imiscuem de qualquer, se eximem de qualquer reconhecimento da sua própria responsabilidade na produção daquela situação, não é? É como se a pessoa está numa condição de pobreza e isso só a ela diz respeito. E qualquer ajuda que lhe seja dada é uma ajuda que a coloca numa situação de dívida total para com todos nós. E nós não temos dívida nenhuma para com as condições, para com aquela pessoa e com o facto de ela ter sido colocada em condições que a deixaram naquela circunstância. E isto Já te pedi para ter cuidado com o microfone, que eu acho que tinha sido... E isto é, no mínimo, curiosíssimo que aconteça num momento em que para já se torna muito evidente que a maior parte de nós está infinitamente mais próximo de estar numa situação de elegibilidade para uma medida como esta do que de uma situação de estar numa vida... Basta olhar para a diferença entre o salário mínimo e o salário mínimo. Desafogada, não é? Sim, portanto, a diferença entre o salário mínimo e o salário mediano, não é? E o facto do salário mediano ser menor do que o salário médio significa que temos aqui diferenças a aumentar e que nos distanciamos daquilo que é o topo dos rendimentos na nossa sociedade. E, portanto, estamos infinitamente mais próximos de estar junto das pessoas que estão elegíveis para esta medida e em que vivemos hoje, todos os dias, na pele, a circunstância de que o dito, mesmo que não queiramos olhar para o ordenado mediano, mas o dito salário médio, em Portugal, hoje é um salário que não dá independência e autonomia aos cidadãos para fazer face a custos de habitação, de alimentação, de saúde e, portanto, de sobrevivência básica. Então, nós estamos a produzir uma sociedade que não cria condições para que o cidadão médio, que trabalha, que vive do seu rendimento, consiga atingir níveis básicos de dignidade de vida. E ao mesmo tempo em que isto acontece, estamos a dizer que quem está numa situação de pobreza é individualmente responsável pela situação em que se colocou. E, portanto, tem que ser treinado e tem que ser forçado a regressar ao trabalho para poder sair da situação. Trabalho esse que não garante a saída da situação. E aqui saliento outro aspecto. Portanto, o governo, ao propor este diploma e na forma como comunicou, parece ignorar, mas não pode ignorar e, portanto, escolheu ignorar que temos cerca de 1/3 dos beneficiários neste momento do rendimento social de inserção que são crianças e temos mais de 10% que são pessoas que trabalham. Isto é preciso ser dito. Sim. É 8,3% que eu tenho aqui de pessoas que vivem abaixo do limiar, 8,6% da população empregada que está abaixo do limiar da pobreza. Sim. E, portanto, nós temos, olhando os últimos dados a que tive acesso de 2025, da Pordata, 40,9% dos beneficiários do rendimento social de inserção têm menos de 25 anos. E, portanto, podemos admitir que uma boa parte destas pessoas uma boa parte são menores de idade e outra estão envolvidos em processos de formação e de educação como deve ser, não é? São estudantes. Portanto, estamos a falar de 40,9% da população. E depois temos 23% que estão acima dos 50, em que a expectativa de conseguirem um reingresso no mercado de trabalho, se não trabalharem, é extremamente limitada. É limitada. E, portanto, nós temos que pensar nisto, não é? Neste momento, quem beneficia do rendimento social de inserção, que são pessoas que estão em condição de pobreza e, por beneficiarem do rendimento social de inserção, não saem da condição de pobreza, que é muito importante isto também ser dito. O rendimento social de inserção consegue mais ou menos atingir os 40% do limiar de pobreza, portanto, as pessoas continuam em condição de pobreza. Estamos a falar de mitigar a pobreza extrema, a pobreza severa,
Portanto, entre estes beneficiários, nós temos 41% mais 23%, que são pessoas que, se calhar, realisticamente, portanto, 64% destas pessoas, realisticamente, não são elegíveis para uma reintegração no trabalho. Sendo que, depois, ainda assim, sabemos que há um conjunto destas pessoas que trabalha. Sim. Não é? E que, mesmo assim, é elegível para o rendimento social de inserção. Portanto, é preciso desmontar esta ideia, e que é uma ideia que, lamentavelmente, o governo decidiu enfatizar na forma como apresenta a medida, de que as pessoas em condição de pobreza são pessoas moralmente condenáveis, são pessoas preguiçosas, são pessoas que não têm hábitos de trabalho. Quer dizer, com certeza que entre estas pessoas, como entre os demais, há todos os perfis. Claro. E aqui a questão também, o ponto também é: a medida de política pública tem que ter os seus mecanismos previstos para a fiscalização, para prevenir o abuso, para prevenir a corrupção, todas estas questões. Mas o fenómeno não pode ser olhado, e quando a política pública quer responder ao fenómeno, não pode ser olhado a partir da caricaturização de algumas situações individuais que, podendo ser eventualmente condenáveis, não respondem pelo todo. Claro. E eu volto aqui a frisar esta questão. Quando nós estamos num momento da nossa vida social, societária, em que a nossa participação na esfera produtiva não nos garante capacidade de autonomia, quer dizer, os jovens, as pessoas que estão a iniciar uma vida, como tu, André, têm dificuldade de perspectivar o seu futuro, apesar das altas qualificações, apesar da integração no mercado de trabalho, apesar de muitas vezes até virem de famílias, pelo menos de classe média, portanto, que também têm um respaldo e até um background de recursos, e do que Bourdieu chamava dos capitais sociais e culturais que podem também aqui funcionar. Apesar de tudo isto, não conseguem, sem fazer habitação partilhada, sem estarem numa vida a prazo, equacionar a construção da sua perspectiva futura de uma vida autónoma. E como é que nós, neste momento, conseguimos dizer que o problema da pobreza é das pessoas que são pobres e que não querem trabalhar? É um completo contrassenso. Eu gostava de ir aí agora, porque... E depois o que me parece que está aqui a acontecer, no fundo, é uma visão da sociedade, e fala-se muito, ou é imputado muito na esquerda, esta visão da fetichização do trabalhador. Mas o que esta proposta me parece fazer, e o que de certa forma o pacote laboral também me parece fazer, é que coloca as pessoas numa situação em que elas existem em relação a um processo produtivo. Ou seja, as pessoas existem como trabalhadores, existem em relação ao processo de produção, e têm apenas um lado. Ou seja, e o que depois, inadvertidamente, esta medida está a fazer é que a sociedade só tem uma prioridade, que é produzir, e depois podemos perguntar produzir para quem, mas... Ou seja, estas pessoas têm valor na medida em que produzem algo, não têm valor na medida em que não produzem, e são única e exclusivamente um produtor. Ou seja, toda a vertente do lazer, da comunidade, da coletividade, da família, não existe aqui. Aqui existe um produtor, e um produtor que é estigmatizado, neste caso, por não produzir. E é a pergunta que eu ia fazer, e que está ligada a esta individualização das responsabilidades, e que vem acompanhada precisamente do que tu estavas a dizer, de um discurso em torno das prestações sociais não contributivas, como os abusadores que vivem às custas do Estado. O discurso da subsídio-dependência em Portugal é bastante prevalente nas redes sociais e fora delas, e até nas páginas de opinião de jornais bastante prestigiados. O Luís Montenegro chegou a falar, quando apresentou esta medida a seguir a Conselho de Ministros, num estilo de vida. A frase dele não é a minha, e podia sair numa caixa de comentários de Facebook. E a aplicação prática deste discurso acaba por ser uma linha de denúncias que vem criar mais uma camada de estigmatização a pessoas que estão numa situação de pobreza. E o que eu gostava de perguntar, e tendo em conta tudo o que tu acabaste de dizer também, puxar para aqui isso, é em que medida é que isto depois impacta as pessoas,
impacta a sua relação com os serviços e como é que isto não acaba por comprometer uma relação com o assistente social que é colocado numa posição que passa a ser efetivamente de polícia. Esta questão é fundamental e já agora só, ainda antes de ir à questão propriamente, gostava de dizer que de facto este ângulo que colocaste é muito importante ser discutido, que é se estamos todos confortáveis e dispostos a abdicar de uma lógica de cidadania e de humanismo, cidadania se quisermos pensar na lógica das políticas públicas dos direitos humanos e humanismo até se quisermos mais apelar a lógicas que, aparentemente caras a este governo como as que provêm da doutrina social da Igreja e do ideário que Luís Montenegro usou nesta proposta sim, e tudo. católico e cristão, se estamos dispostos a abdicar disto para olhar para os membros da sociedade apenas enquanto trabalhadores e enquanto sujeitos produtivos. E se contribuir para a sociedade é só trabalhar, estar numa relação salarial e trabalhar para o sistema económico e produtivo, ou se podemos ter outras maneiras de contribuir para a sociedade. E esta é uma discussão longa e muito interessante e que assume hoje uma particular relevância quando se torna também, por demais evidente, isto era uma discussão que já vinha dos anos 90, mas que às vezes era olhada com desconfiança, mas hoje ela entra-nos pela realidade, de facto, o encolhimento daquilo que é o mercado de trabalho assalariado, por via da substituição de trabalho humano por trabalho mecanizado por um lado e por trabalho de inteligência artificial por outro. Isto tem que nos fazer pensar, então, o que é que nos dá condição de cidadania, não é? E o que é que nos dá condição de pertença. Porque também já percebemos que o sistema tal como está desenhado hoje permite uma superacumulação de riqueza que vai sempre, não é? Parece que estamos à beira de ter o primeiro trilionário, depois trilionário da história. E isto acontece apesar de toda a miséria. Então isto tem que nos fazer pensar como é que nós reinventamos a equação keynesiana, se quisermos dizer assim, não é? Como é que nós reinventamos este pacto social. E portanto esta questão é de grande relevância. Agora, para irmos ao concreto da questão que me colocaste, é claro que no caldo deste evoluir de uma lógica individualista na sociedade, não é? Em que, por todo o lado, nos é injetado um discurso da meritocracia e do valor de cada um e de como o esforço de cada um é o valor absoluto para aquilo, para o sucesso e para onde podemos chegar, isto por um lado, e onde por outro lado pululam, sobretudo nas redes sociais, discursos, alguns de gurus, outros de pessoas que acham que têm um ascendente, que vendem promessas de sucesso, também sempre ancoradas numa lógica do eu sou mais perto do que os outros, portanto eu sei o segredo, vem até mim, eu conto o segredo e portanto vamos ser donos do nosso sucesso, sendo que sucesso passa a ser igual acesso a bens materiais e acesso a um consumo ilimitado e sem consciência, digamos assim, e sem sentido ético também. Num ambiente destes, não é? O governo resolve também dar o seu contributo com esta criação do canal de denúncias. Isto tem, de facto, do meu ponto de vista, potencialmente efeitos muito corrosivos na nossa malha comunitária. E até voltando ali à primeira questão sobre os impactos desta prestação social única. Para já porque aprofunda esta lógica de separação de uns em relação aos outros e, portanto, de decisão, não é? De cada um
como uma individualidade que é separada do outro, portanto, esta lógica da interdependência, dos concidadãos, isto parece esboroar-se, e mais do que ter uma existência separada do outro, e como se aquilo que eu sou não tivesse relação nenhuma com aquilo que o outro é ou pode ser, em cima disso ainda mete a ideia de que eu, na minha individualidade, posso vigiar o outro. Não é? E ao vigiar o outro, isto também me reconforta, no sentido de me sentir mais fazendo parte de quem está do lado certo, digamos assim, e de quem lhe assiste a razão e a moral, e portanto a contribuir para uma moralização do sistema. Mas isto, na verdade, como referi, eu acho que corrói as nossas relações, para já, porque eu acho que o governo decidiu dar formato de política pública àquilo que é muitas vezes a conversa que nós ouvimos no café, de dizer que as pessoas recebem rendimento social de inserção, mas tomam um pequeno almoço fora de casa. Há muitos, muitos anos eu perguntava a uma pessoa que dizia isso, eu vejo todos os dias, vejo-os lá tomar um pequeno almoço. E eu perguntei-lhe, mas já pensou, e aqueles que não vê? É que aqueles que não vão, a senhora não vê, não sabe quantos são, não é? Só vê os que vão, e está a tomar esses que vê como um todo. Esta é uma parte da questão. Outra parte é, mas por que raio é que uma pessoa em situação de vulnerabilidade não pode beber um galão? E porque é que a criança não pode comer uma bola de Berlim um dia? Porquê? Não é? Portanto, é este olhar que depois pode estender para outras coisas, não é? Pode-se estender para, nas relações de vizinhança, começarmos a olhar para o nosso vizinho, para o nosso concidadão, e começar a ver o que é que ele compra quando vai ao talho, não é? E se comprar um bife do lombo, eu já vou achar que tenho matéria para fazer uma denúncia. É isto que queremos como sociedade. É assim que queremos viver. Até porque há aqui outra questão. Eu até posso ser trilionária e viver no meu condomínio fechado, com seguranças à porta, altamente armados. Até posso imaginar que vou construir um habitat alternativo em qualquer outro lugar do espaço. Mas eu serei verdadeiramente livre e feliz se viver numa sociedade que está cerceada, que está corroída pela desconfiança de uns pelos outros, em que todos apontam o dedo um ao outro, em que as vinganças e os ressentimentos encontram instrumentos na política pública para se materializarem, em que prejudicar a vida do outro passa a ser premiado como um comportamento do bom cidadão, em que o Estado, mais uma vez, também se exime das suas responsabilidades e transfere para a comunidade essa responsabilidade de ter uma política eficiente e de ter os mecanismos de fiscalização que também tem que ter. Nós também temos que nos questionar se é esta a sociedade em que nós queremos viver, se isto nos vai trazer felicidade, mesmo quando nós estamos numa posição de conforto. Eu estarei feliz numa posição de conforto se viver numa sociedade onde há mais pessoas a dormir na rua, onde há pessoas a degladiarem-se para obterem um apoio social, onde toda a gente está com um olhar julgador, repressivo sobre o outro e sobre a sua condição de vida. Eu acho que se calhar não vou ser mais feliz por isso. Ainda há a questão dos assistentes sociais, que de facto esta prestação social única, nos termos em que é apresentada, coloca os assistentes sociais numa posição difícil. Por um lado, porque eu não encontrei em lado nenhum deste diploma de 63 páginas quem é o executor, quem é o executor e qualquer vislumbre de uma intenção de reforçar as condições de exercício dessa execução e desse acompanhamento. Que era talvez uma coisa interessante, um caminho mais interessante. Portanto, o que se vê disponibilidade para reforçar
são as condições de fiscalização e até a criação de uma equipa para tratar as denúncias, que depois também é outro buraco negro, não é? Há o canal de denúncias e depois como é que isso vai ser tratado? E diz que é a entidade gestora que vai ter uma equipa para tratar isso. Então a Segurança Social vai ter uma equipa de pessoas que depois vão lá verificar se aquele beneficiário anda a comer os tais bifes do lombo ou se foi pedir um galão à cafetaria. Como é que isto depois vai ser materializado? E isto, eu muitas vezes com os meus alunos, quando trabalho as questões do serviço social e da relação de trabalho e de acompanhamento e da relação de ajuda, utilizo muito esta metáfora do assistente social como um profissional da trincheira ou como um profissional da aliança. E eu acho que dentro daquilo que é o código deontológico dos assistentes sociais e todas as diretrizes internacionais, um assistente social só o é verdadeiramente quando é um profissional da aliança, ou seja, se coloca ao lado das pessoas com quem e para quem trabalha, não no sentido, não se trata, porque não é esse o propósito do assistente social, de desculpar ou de justificar. É no sentido de compreender aquela situação e aquela circunstância de vida e de acompanhar num processo co-construído, num processo com intencionalidade terapêutica, num processo centrado numa relação de ajuda. Isto é uma relação de aliança. A relação da trincheira é eu contra ti. E é eu exercer o meu trabalho de assistente social sempre numa lógica de desconfiança, de suspeição e de sujeição do outro àquilo que são regras que eu estou a impor. E em que se torna um jogo, uma guerrilha, não é? Um jogo quase de gato e de rato, em que estamos uns contra os outros e a procurar sempre desmascarar o outro. Isto não é uma verdadeira relação profissional no âmbito do serviço social, não é para isso que os assistentes sociais se formam. Pese embora muitas vezes no terreno haja, do meu ponto de vista, muita confusão a este respeito, porque com certeza também cabe muitas vezes ao assistente social explicitar as normas, explicitar os limites enfim, e ser o zelador de que as políticas públicas são efetivadas da forma mais justa e mais eficaz, mas isto pode potencialmente colocar o assistente social num conflito deontológico, num conflito ético complicado. Sim, nesse sentido eu gostava de perguntar que é esta coisa de... Isto acaba por ressignificar, de certa forma, a própria profissão e qual é o próprio papel do assistente social para longe de uma carga política que sempre esteve associada à defesa da justiça social, para algo que acaba por ser um prescritor de remédios, ou seja, uma função de controlador. Controlador por um lado, assistencialista por outro, é aquela lógica como o Guéremek dizia, da piedade e da forca, não é? Portanto, de olhar a pobreza, até de tentar não olhar a pobreza, não é? Esquecer que há a pobreza enquanto fenómeno social e olhar os pobres. E os pobres como uns que são os merecedores da piedade, assistencialismo, caritativo, ou os que são merecedores da forca, não é? As lógicas punitivas e as lógicas de repressão. Ora, a Ordem dos Assistentes Sociais já se pronunciou sobre esta matéria, lamentando, aliás, ao contrário daquilo que seria o dever da própria tutela, porque assim o estabelece o regime das ordens profissionais que devem ser consultadas em matérias de política que têm a ver com as áreas onde atuam. Vamos deixar o texto que foi escrito na descrição do programa para as pessoas lerem o texto que foi emitido pela Ordem. Obrigada, e é também importante porque seria muito útil que a Ordem também fosse ouvida, e a Ordem é uma voz crítica neste processo. Portanto, os assistentes sociais não podem, quer dizer, não podendo ser cúmplices na prevaricação naquilo que é a relação com a política pública, não podem ser transformados em agentes de fiscalização e agentes de repressão dos pobres, e não podem deixar de ter uma voz pública justamente neste processo de dar visibilidade àquilo que são as condicionantes sociais e estruturais do fenómeno, e não deixar que ele fique
acantonado numa lógica apenas individual. Eu gostava agora de focar-me numa das medidas que tem recebido a maior atenção, que é a obrigação dos receptores em idade contributiva, excluindo idosos, crianças, estudantes e pessoas com invalidez, com deficiência acima de 80%, e isso é uma notícia, se não estou enganado, ontem, que isso quer dizer que exclui muitas pessoas que têm deficiência e pessoas, inclusive, que estão com situações como cancros e coisas semelhantes, a realizarem as chamadas, e este é o termo que eles usam, atividades de trabalho, de solidariedade social, até 15 horas por semana, mas que na prática podem chegar até 20 horas por semana em algum dos casos, sob pena de perderem este rendimento. Luís Montenegro até usou a palavra que tu usaste, que era as únicas pessoas que deviam ter medo desta proposta são as pessoas que estão a prevaricar. Que é até engraçado os termos que se usam aqui. A medida, para começar, parece ignorar coisas básicas da realidade portuguesa, como, por exemplo, uma coisa que nós já tínhamos dito aqui, que é o facto de 8,6% da população empregada estar abaixo do limiar da pobreza e poder receber RSI. Depois também há o caso, exatamente, daquelas pessoas que têm problemas vários de saúde mental, problemas que não estão contemplados numa pensão de invalidez e que faz com que não consigam trabalhar, mas que na prática estariam a ser forçados sob pena de perderem esta pensão. Depois também estamos a falar do trabalho que não é trabalho, no fundo. E as implicações de um trabalho que não é trabalho, porque não vem acompanhado, eu digo que não é trabalho no sentido em que é trabalho, mas não vem acompanhado de direitos, não vem acompanhado de um salário e vem acompanhado de um discurso punitivo sobre as pessoas que o estão a exercer, estigmatizante, preocupado com a pobreza. Depois também tem outro problema, que são as pessoas que já estão em situações muito precárias e que desempenham funções que podem vir a ser substituídas por estas pessoas. Ou seja, nós estamos a falar, por exemplo, de pessoas que limpam as ruas e que estão empregadas pela Câmara, que recebem o salário mínimo e que podem ser substituídas por 3 ou 4 pessoas nestas atividades de solidariedade social, é o termo, exatamente, solidariedade social, e que possivelmente seriam catapultadas para a situação em que estariam depois a desempenhar essas mesmas funções de solidariedade social, a fazer o mesmo trabalho que estariam a fazer antes. E por isso o que eu pergunto é quais é que são os impactos desta medida nas pessoas que recebem o RSI, mas depois também nas outras pessoas que estão relativamente próximas de estarem... Eu acho que esta ideia que aqui está colocada no diploma e que deixa ainda muita coisa por explicar tem alcances diversos e todos eles tendencialmente negativos, tenho que dizer. Já aqui disseste algumas questões, mas talvez valha a pena começar por dizer que a prestação de trabalho ou de tarefas socialmente úteis já era qualquer coisa que estava prevista e que está prevista na atual Lei do Rendimento Social de Inserção, enquadrada naquilo que é um plano de inserção e, portanto, numa medida de avaliação do que possa fazer sentido para cada pessoa em concreto e naquilo que é a negociação do seu plano de inserção. E isto é importante que seja dito. O que agora se vem fazer é uma coisa totalmente diferente. É instituir trabalho forçado. Eu acho que não há outra maneira de colocar isto que não seja como trabalho forçado para pessoas pobres e, mais uma vez, numa lógica unidirecional e top-down, não é? Portanto, aquilo que é dito é que a entidade gestora determina e que depois a entidade onde o serviço vai ser prestado define, e é dever do beneficiário cumprir com as orientações definidas pela entidade onde o trabalho vai ser prestado. Até a própria formulação é uma coisa, do meu ponto de vista, altamente
opressiva. E, portanto, isto é trabalho forçado. O que é lamentável. Não é? Nós estamos a falar, nós não conhecemos ainda os valores que estão aqui em questão, mas se pensarmos naquilo que é hoje o RSI, tem como valor de referência máximo pouco mais de 250 euros. E, portanto, estamos a falar de 250 euros para sobreviver, tendo que fazer 15 horas de trabalho forçado. Podemos comparar com as rendas em Lisboa ou com as rendas em qualquer sítio do país e com um quarto que em Lisboa neste momento ronda os 800 euros. Sim. André, mas se conjugarmos isto com as condições de elegibilidade, portanto, uma pessoa que tenha bens móveis sujeitos a registro superiores a 30 vezes o IAS, que são 16 mil e qualquer coisa euros, fica fora. O que significa que um carro facilmente chega a este valor. Portanto, a pessoa está em condição de pobreza, não tem praticamente rendimentos para ser elegível, não tem como se deslocar, faz 15 horas de trabalho forçado e ainda se espera que ela entre no mercado de trabalho. Sim, e pegando até nesta questão do arrendamento, se nós pensarmos, como tu estiveste a dizer aqui no início da conversa, que há muitos jovens que moram, acho que neste momento a idade média de saída da casa dos pais é 29 anos, se os seus rendimentos estiverem conectados aos rendimentos dos pais, também não são elegíveis para o RSI, estando a viver em casa dos pais porque não conseguem viver fora, porque as rendas são um quarto, está em torno dos 800 portanto, euros em Lisboa neste momento. Fecha-nos aqui num círculo altamente vicioso. Depois, portanto, a questão do trabalho forçado implica também todos os membros do agregado familiar. Nós temos muitos jovens, por exemplo, a questão, eu não trouxe por acaso aqui dados concretos sobre isto, mas há ali um detalhe na lei que parece que aponta para os chamados jovens nem, não é? Que não estão, são jovens, não estão a trabalhar, também não estão a estudar. O que eu ia dizer, eu não trouxe dados sobre isto, mas há uma parte destes jovens nem e de famílias em condição de pobreza que são pessoas que estão bastante afetadas nas suas vidas por problemas de doença mental. E, portanto, e hoje nós temos um problema grave de doença mental. Nós temos potencialmente jovens que são nem, porque estão fechados dentro de um quarto e não conseguem sair dali e também não se consegue garantir o seu acesso à saúde mental. E que se vai obrigar, sob pena de perder a prestação, a ir fazer trabalho forçado ou um órfão, por exemplo, porque nós temos aqui englobada na prestação social única a pensão social de orfandade. O jovem perde a mãe, perde o pai, está numa condição de pobreza, bem, já é um problema se por acaso herdou o carro da mãe e do pai, não é? Mas está numa condição de pobreza e vai ser forçado a este trabalho. Isto é uma questão, eu até acho difícil de conceber. Não percebo, dizendo a lei, a proposta de diploma, que este trabalho é prestado em instituições de particular solidariedade social ou da proteção civil, em atividades tendencialmente, diz assim, não é tendencialmente, é uma expressão parecida, fora daquilo que são os conteúdos funcionais das pessoas que lá trabalham. Portanto, ou seja, parece querer fazer excluir que vou meter aqui pessoas a fazer a limpeza, claro. Para poder dispensar os empregados da limpeza, então também não se percebe como é que este trabalho forçado vai facilitar o acesso ao mercado de trabalho, como a senhora Ministra procurou justificar na conferência de imprensa que deu na apresentação da medida. Como também não se percebe como é que isto reforça, isto conjugado com o canal de denúncias, como é que isto reforça os laços de coesão social que no preâmbulo do diploma se diz que a prestação social única quer promover. Depois há aqui outras camadas.
quer dizer, o trabalho social, comunitário e cívico é um dever de todos nós. E deve ser dignificado. Deve ser dignificado. Não é um castigo para os pobres porque são pobres. Nem deve ser corretivo para quem não sabe trabalhar ou não tem hábitos de trabalho. Todos nós devemos ser convocados, desde até de ter a idade, da idade escolar, a fazer trabalho em prol da comunidade, a participar da vida comunitária. E, portanto, também não se percebe como é que, e na lógica do reforço dos laços de coesão social, o que é que esta medida pretende? Porque aquilo que me parece é que vai estigmatizar aquilo que são atividades em prol da comunidade. E depois, e tem várias camadas, não é? Vai, como disseste, e bem, retirar valor de mercado à relação de trabalho e à produção de trabalho efetivamente feito. Então, se nós pomos as pessoas pobres a limpar as matas, isso vai dispensar os serviços públicos de contratar esse serviço. Não é? Para sermos claros. E, portanto, vai retirar valor àquela atividade laboral. E isto, mesmo podendo até não retirar empregos diretamente, vai baixar o valor do trabalho. No sentido em que isto é, literalmente, se nós tivéssemos aqui um manual de economia, a definição de um exército de reserva Sim. que existe com a função de baixar os salários das pessoas Sim. que fazem trabalho não qualificado. E, portanto, nós, se conjugarmos isto com a reforma que se pretende que esteja em curso do pacote laboral, com abordagens, não quero entrar por aí, também não vim suficientemente preparada para falar sobre isso, mas abordagens àquilo que é o IRC e à relação com as empresas e com o grande capital. Parece que temos aqui um quadro... Sim, e podemos também pegar na imigração. Muito gravoso, sim. Sim. E, portanto, no fundo, vamos afastar os imigrantes, isto vai provocar aqui um problema de mão de obra de pouca qualificação. Temos aqui um exército de pobres que pode ajudar a colmatar essas falhas. Eu até acho difícil de qualificar este tipo de abordagem. Por fim, depois, porque também se foi chamando a isto, não só no diploma diz trabalho de solidariedade social, que é mesmo conceptualmente. Então a solidariedade é uma coisa que obriga os mais pobres em relação à comunidade em geral. E a comunidade em geral, que solidariedade é que tem? O que é isto? Não é? Mas também se foi aludindo a esta dimensão como trabalho social. Aliás, eu creio que a senhora Ministra, quando apresentou, lhe chamou mesmo trabalho social. Que esta é outra questão também complexa e que eu, falando também a partir da ordem dos assistentes sociais, não posso deixar de colocar. Porque trabalho social e os trabalhadores da área social são trabalhadores qualificados. São assistentes sociais, são animadores socioculturais, são educadores sociais e outros profissionais desta área. E, portanto, o seu trabalho é qualificado, o seu trabalho exige uma especialização, o seu trabalho está protegido por jurisdições próprias e não pode ser confundido nestas matérias também. E, portanto, isto é todo um novelo de questões e no fundo, um efeito de repercussões e de implicações que se expandem que chega até a ser difícil de entender o que é que presidiu à racionalidade dos governantes ao apresentar esta medida desta forma. Porque, no fundo, também há aqui, ao mesmo tempo, de uma forma muito básica e muito simplista, o tentar responder a questões que têm muita ressonância numa opinião pública menos informada. Que é a ideia de que as pessoas vivem dos subsídios, portanto que é possível viver-se confortavelmente dos subsídios. A ideia de que estas pessoas são
preguiçosas e que recusam e não querem ter uma vida de integração social. Portanto, e que fazem um desperdício, portanto, a tal ideia de que vão para os cafés gastar o dinheiro das prestações sociais, e a ideia de que têm subsídios, mas que depois andam em carros de alta cilindrada e que têm, portanto, sinais de riqueza. E esta vai especificamente contra a comunidade roma, e eu tenho que dizer isto com todas as letras. O que é uma coisa que ainda torna esta medida mais lamentável na forma como é apresentada. E, portanto, e os nossos governantes, ao invés de procurarem desconstruir de uma forma informada e de uma forma que também seja pedagógica para a opinião pública, numa opinião pública que está ressentida e que está dividida, procurar fazer esta pedagogia, não. Resolveu responder diretamente a essa fonte de preconceito e essa fonte de ressentimento, que é muitas vezes, eu não acho que as pessoas, que os cidadãos em geral, portugueses, sejam nécios, não é isso que eu estou a querer dizer. O que estou a querer dizer é que estes fenómenos são bastante complexos e que muitas vezes, para qualquer um de nós que não está por dentro das questões, é mais fácil aderir a um raciocínio simplista que até parece poder fazer sentido. Agora, e isto é importante dizer, as prestações de solidariedade, eu não vejo nenhum problema que estejam associadas a uma contratualização rumo à inclusão social. Esta inclusão social deve ter uma dimensão laboral e outras dimensões, e deve obrigar os beneficiários a comprometerem-se com os seus objetivos, e que há uma orientação para a integração no mercado de trabalho que deve estar presente. Agora, a orientação para o mercado de trabalho é para um mercado de trabalho. Portanto, uma relação de trabalho com direitos, com deveres, com remuneração e com proteção social. Não é trabalho forçado. E, portanto, isto para ser clara, aquela ideia de que, então, vivem dos subsídios, são pobres, têm é que ir trabalhar. Sim, têm que ir trabalhar. Com remuneração e com enquadramento como qualquer um de nós. Não é fazer um trabalho forçado porque são pobres. Isto não é nada, isto não é digno de uma sociedade decente. Para terminar, eu gostava só de falar de um dos aspectos desta medida que está a ser menos discutido, ou eu pelo menos ainda não vi discutido, e que está enfiado lá para o meio, é a linha J de um ponto qualquer, que é a previsão da aceitação de tratamento para pessoas que usam drogas, ou seja, uma obrigação para aceitar tratamento de pessoas que usam drogas para serem elegíveis para receber esta nova prestação social única. Esta medida, para começar, vem abertamente subverter o que é chamado modelo português e que é aplicado desde 2001 e que tem tido uma grande e tem sido uma grande fonte de inspiração no mundo todo no que toca a políticas de drogas, e que me parece um desentendimento fundamental do que é uma situação de dependência, para começar, e das consequências nefastas que isto pode ter sobre os utilizadores de drogas e toda a estratégia nacional de luta contra a droga. E eu gostava, nesse sentido, de perguntar qual é que é a abordagem até agora que nós temos, muito sucintamente, e o que é que podemos esperar para ver, o que é que podemos esperar vindo do futuro e desta linha dentro da medida da PSU que está completamente escondida lá dentro. E é importante que tivesses trazido para a discussão, porque acho que também vale a pena falar sobre isto. E é outra vez um tema difícil de ser comunicado porque se há uma estigmatização da pobreza, Sim. de pessoas que usam drogas ainda maior. Sim, ainda maior. Agora, é importante dizer, como já referiste, que Portugal tem sido, desde os inícios dos anos 2000, olhado como um país de referência e como um país de vanguarda no que respeita à política
de combate às drogas, aos comportamentos aditivos, à toxicodependência, como queiramos aqui colocar. E esse estatuto de referência mundial deve-se ao facto de Portugal ter sido pioneiro naquilo a que vamos designando como a descriminalização do uso da droga e do entendimento das questões do consumo e dos comportamentos aditivos como questões biopsicossociais, ou seja, entendidas numa dimensão que é uma dimensão de saúde, numa dimensão que é uma dimensão social e numa dimensão que é também uma dimensão de prática sensível ao trauma, que está muitas vezes na origem deste tipo de comportamentos quando eles se tornam autolesivos. E permeia também esta abordagem na qual Portugal foi pioneiro, a lógica da redução de riscos e minimização de danos. Ou seja, de pensar que há aqui uma dimensão terapêutica e de tratamento que está lá, ela existe, mas que não é a única dimensão. E que, antes de mais, uma pessoa que tem consumos é uma pessoa. Mas que, por via daqueles consumos, pode estar num processo de autodestruição, mas pode também estar a contribuir para um processo que amplia os riscos até ao nível da saúde pública. Então, a redução de danos, no fundo, ou a redução de riscos e minimização de danos, preconiza uma ideia que é, não vamos deixar que problemas de comportamentos aditivos individuais no fundo, se avolumem e se tornem um problema de saúde pública e, portanto, vamos garantir que este problema de saúde pública fica mitigado e, por isso, há a abordagem dos programas de substituição, troca de seringas, de casas de locais de consumo assistido, etc. Esta é uma parte da redução de danos e da redução de riscos e minimização de danos. E a outra parte é, não vamos esquecer que estas pessoas são pessoas. E, portanto, a dimensão do comportamento aditivo é uma dimensão daquilo que a pessoa é. Não é um fenómeno total. Não é tudo o que a pessoa é. E muitas vezes, por razões que não têm nada a ver com o comportamento aditivo, por razões de saúde, por razões sociais, por razões de trauma, por razões psicológicas, digamos assim, a pessoa não está capaz, preparada de aderir a uma lógica de tratamento, mas não é por isso que deixa de ser pessoa. E que não é por isso que deixa de ser merecedora da atenção social e não é por isso que deixa de ser elegível para esta tal rede de solidariedade que não deixa ninguém para trás. E, portanto, essa tal alínea J, escondida lá para um artigo deste diploma, também parece entrever que este governo ou desconhece ou despreza toda esta história muito valorizadora daquilo que é o papel de Portugal no mundo e, portanto, há como digo, há um desconhecimento ou um desprezo por esta abordagem e parece querer retroceder 30 anos, não é? E tender para uma lógica de efeito de imposição reabilitativa e de efeito punitivo da não reabilitação com a retirada da prestação. O que é outra vez terrível, não é? E outra vez volto onde estive há pouco, quer dizer, mas que sociedade é que nós queremos ter? Então, para já, e isto também é preciso desmistificar, comportamentos aditivos são muita coisa, não é só consumo de droga, são várias coisas. E estas várias coisas devem estar em cima da mesa. E hoje em dia, por exemplo, a questão do jogo online é uma questão que deve estar em cima da mesa e também pergunto onde é que está a responsabilidade dos nossos governantes quando deixam que haja uma publicidade completamente desregulada e que nos entra pelos olhos adentro a nós e a todos os nossos jovens e as nossas crianças e os nossos adolescentes relativamente a casinos que não sei se são legais ou se são ilegais, mas de jogo fácil. Isto para dar a tónica de que as coisas são estruturais e são estruturalmente construídas, não são só individuais. E, portanto, aí parece que não há responsabilidade nenhuma
que os poderes públicos tenham que ter, nem há doutrinação de crianças e de jovens, nem nada. Pronto, é tudo livre marcha, digamos assim. Via verde. Portanto, nós queremos o quê? Uma pessoa que seja toxicodependente e que não adira a tratamento, cortamos-lhe a prestação e depois? Queremos o casal ventoso outra vez? Muitas pessoas não se lembram já do que era o casal ventoso, nos anos 90. Não é? Mas o casal ventoso era um sítio onde havia, que era apelidado de hipermercado das drogas, onde havia muita gente que lá vivia em tendas, em condições abjetas, de salubridade, de higiene, de dignidade, de tudo, porque estava junto dos locais de consumo e porque tinham sido abandonados pelas políticas públicas. E o extraordinário trabalho que Portugal fez e que a política pública em Portugal fez foi justamente com esta abordagem conseguir enquadrar esta questão, não deixar cair as pessoas, dar-lhes o mínimo de dignidade e acabar com este tipo de realidades. Este fim de semana, não, ontem, saiu no Público uma crónica do António Pinto que dizia uma coisa que eu acho que é verdade. Não tínhamos dúvidas, com este tipo de abordagens, a pobreza e a exclusão vão crescer. Vão crescer. Porque nós estamos a querer punir, estamos a querer perseguir, estamos a querer evitar encarar as questões estruturais de explicação das condições de pobreza, e isso pode nos deixar descansados da nossa consciência. Mas vai produzir mais pessoas abandonadas que vão ficar nas ruas e, portanto, vai aumentar. E aquilo que é o conforto da nossa sociedade, a segurança da nossa sociedade, é também resultado de políticas de coesão, de políticas que não deixam ninguém para trás. Portanto, isto tem um impacto em todos nós. Só antes de terminarmos, só queria dizer uma coisa, porque eu não disse no início. A criação da prestação social única é, em si mesma, positiva. Portanto, voltando ao início, acabar com aquela burocratização, com aquela complexificação excessiva, é positiva. Isto foi uma proposta do governo português, portanto, isto não foi uma imposição que veio de fora. O governo português fez esta proposta, autocolocou-se este objetivo e o que fez foi, se quisermos dizer assim, oportunisticamente, inscreveu-o em PRR. E, portanto, digamos que a imposição que vem de fora decorre disto ter ficado, e bem, inscrito no PRR como uma medida de simplificação, de desburocratização. Nesse caminho, pediu-se uma consultoria técnica à OCDE. A OCDE fez o estudo sobre como é que esta reforma poderia ser feita. A OCDE, no seu relatório, o que diz é que, de facto, Portugal é pouco eficaz no combate à pobreza e é dos países da Europa em que estes sistemas de solidariedade menos eficácia têm. Menos reduzem a pobreza. E, portanto, o que diz é que é importante simplificar numa perspectiva de aumentar a proteção e aumentar a eficácia. E disse-o, pelo menos o relatório é conhecido do público e, portanto, eu acredito que do governo seja conhecido há mais tempo, escreveu num relatório que é publicado em setembro de 2025. De setembro de 2025 a junho de 2026 passaram muitos meses em que o governo escolheu não trazer esta questão para a discussão pública, não colocar a questão na discussão na Assembleia da República. E vem agora a contrarrelógio, no fim do prazo, para se poder, no fundo, ter acesso ao financiamento dos 500 milhões do PRR, vem agora a contrarrelógio pedir à Assembleia da República uma autorização legislativa que retira do debate público a discussão aprofundada e calma desta matéria e desta medida, e retira do alcance da Assembleia da República a definição daquilo que são os valores de referência, que é uma questão muito sensível. E, portanto, eu também creio que do ponto de vista da forma, isto não tenha sido um modo de atuação mais transparente do governo e não foi por falta de tempo. Houve aqui um conjunto de meses em que isto poderia ter vindo de outra maneira para a discussão nos diferentes órgãos da nossa soberania e a discussão pública também.
Pronto, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por teres aceito Obrigada. o convite. Espero que toda a gente tenha gostado desta conversa. Hoje estamos na antecipação do que vai ser o debate sexta-feira, se vai ou não ser dada esta autorização para o Governo legislar sobre a nova prestação social única. Vocês já saberão, porque o programa sai às 8 da noite de sexta-feira, ou Pois. seja, já saberão o que terá acontecido. E ficamos assim. Muito obrigada. Foi mesmo um gosto também poder aqui tentar partilhar um bocadinho do meu pensamento sobre estas matérias.